morning guys, teacher Eli here, and today I'm going to get you guys information for the 9th grade. Okay, guys, this video class is going to be divided in two parts. I'm going to be talking about the classwork that I assigned before the end of the regular classes, and I'm going to be also explaining the activities to do during the quarantine season, the activities of the book activities, which correspond to chapter 2 of the book. Então, pessoal, eu vou estar falando aqui sobre o trabalho de sala que eu passei antes da parada da quarentena, e também vou falar um pouquinho das atividades que vocês vão ter que fazer durante esse período de quarentena. As atividades do livro que representam o capítulo 2. Tá beleza? Vamos começar então. Let's get started. Without further ado, let's get started with the classwork, which is here in the right side of the screen. And classwork that you can send me through WhatsApp with this number, email, which is the address right here, or my Instagram. Give me the follow, eli.bartley. Classwork number 1, you guys have to talk about your routine and the routine of a friend. I'm using here two examples. In the first example, I'm using a text, and in the second example, I'm using topics. Então, no primeiro exemplo, estou usando um texto, falando da minha rotina, e no segundo exemplo, eu estou usando tópicos, falando da rotina da minha esposa. Vocês têm que falar da sua rotina e da rotina de alguma outra pessoa, um amigo, um familiar ou alguém. Por e-mail, WhatsApp ou Instagram. Então, my routine, I normally wake up at 6 o'clock, then I take a shower and have breakfast. I usually drink a cup of coffee and eat some kind of cake or sandwich. I go to school to teach English at about 7 o'clock and come back home almost at midday. In the afternoons, I work with my own business teaching people private English lessons, and I normally do it until night. At night, after I take a shower and eat something, I read a book, play video games, or watch TV, Netflix, or animes on Crunchyroll. I love to spend this time with my wife and cats, and I generally go to bed after midnight. Aqui eu cometi só um errinho. Deixa eu corrigir aqui. Tá? I teach English. Não, tá ok. Aqui. At almost midday. Almost at midday. Tá, tanto faz. Beleza. Vamos conseguir. Vamos prosseguir. Legal? Example 2 por topics, então, a rotina da minha esposa. Lembra que você tem que fazer duas, né? My wife's routine. My wife gets up at about 9 to 10 o'clock. She doesn't have breakfast. And at 11 she cooks. At 15 to 1 p.m. she goes to work. She works at Unoesc from 1 to 10 p.m. She has a 1 hour break from work at 5 p.m. and she gets home at 10:20 p.m. She takes a shower and chills out with her beloved family. Easy peasy, right? The second classwork, guys, tell a story from your past. No segundo trabalho, vocês têm que contar uma história do passado. Lembrando que esses trabalhos já foram passados antes. Eu só estou lembrando porque tem gente que ainda não me enviou. Ok? Tem gente que ainda não me enviou e tem gente que ainda tem dúvidas. É por isso que eu estou reexplicando, tá? Mas já deveria ter sido feito. Vamos lá? Classwork 2, tell a story from your past. Conte uma história do seu passado. Beleza? In September 2019, my wife and I were able to make a dream come true. We went to Rio de Janeiro to watch Rock in Rio. There we had a lot of fun. We arrived at the City of Rock at 2 p.m. and there we did a lot of fantastic things. Had a lot of fun at the roller coaster, the Ferris wheel, and the big tower. Unfortunately, we couldn't go to the we couldn't go zip line. Let me correct here this. Zip line. Because the subscriptions were closed when we tried. When it comes to the shows, we spent a lot of time in the New Dance Order stage because we are big fans of techno music. And in the main stage, we saw Alok, BB Rexa, and Drake.
We got out at 2 a.m. listening to the live closing after a set of vintage culture walking under a thunderstorm. It was scary, but memorable. Legal, pessoal. Então, essas são as duas atividades que vocês têm que fazer, tá? Já deveriam ter feitos, mas muitas pessoas ainda não me enviaram a atividade, tá? Pessoas que estão deixando o teacher bem chateado. Então, tentem enviar essas atividades aí o mais breve possível para que eu possa corrigi-las. Tá ok? Vamos prosseguir então agora. Let's proceed now with the book activities. Vamos prosseguir agora com as atividades do livro que vocês têm que fazer durante o período de quarentena. Beleza? You guys have to do this during the quarantine season. And we start here with the chapter 2 of our books. What interesting things have you done recently? No capítulo 1 nós trabalhamos o passado simples, nós trabalhamos o presente simples e nós trabalhamos o presente e o passado contínuo. No capítulo 2 nós vamos trabalhar o presente perfeito. We're gonna work with the present perfect and the difference between present perfect and simple past. E as diferenças do presente perfeito para o passado simples. Então, a primeira coisa que vocês podem perceber aqui é que no the present perfect we use have as the auxiliary verb. Nós vamos o have como o verbo auxiliar, tá? Diferente do passado simples e do presente simples, o auxiliar vai em todas as frases, porque no presente simples você usa o do e o does só nas perguntas e você usa o doesn't nas negativas. No passado simples você usa o did nas perguntas e o didn't em frases negativas. No presente perfeito você vai usar o have e o has tanto nas perguntas quanto nas afirmações. E dentro das frases negativas é só mudar o have para haven't e o has para hasn't. Beleza? Vamos lá então. What interesting things have you done recently? First things first, what interesting things have you done recently? Não vai ser em grupos, vai ser individual, vocês estão sozinhos. Look at the pictures and describe what have you done recently. Pensem em casa quais dessas coisas vocês já têm feito. Have you bungee jumped recently? Have you taken a test? Yes, you have. You have taken the English test, right? Have you traveled to another country? Well, I haven't recently, but I traveled in the past. Have you been at a new restaurant? Have you been to a new restaurant? Have you solved a difficult math test? Or have you learned a new language? I know that you guys have been learning English with me in the class, but have you guys learned a different language? Have you guys learned, for example, Japanese? Watashi wa Nihongo desu ka? Nihongo é Japanese em japonês. Para quem gosta de anime aí. Ore wa mo shindeiru. Nani? Grammar focus. Present perfect simple. Então, aqui tem uma explicação do present perfect simple. E aqui embaixo aqui da câmera eu também coloquei as explicações minhas com exemplos. Beleza? Vamos lá. We use the present perfect to express actions that finished and at an unfinished time in the past, or to express a past event that still has consequence or results in the present. Então nós vamos o presente perfeito, present perfect, para falar sobre coisas que já terminaram, mas que nós não especificamos quando, e também para eventos que aconteceram no passado, mas que têm consequências ainda no presente. Por exemplo, posso falar, it has been raining a lot, or it has rained a lot. It has rained a lot. Choveu muito. Não está mais chovendo, só que eu consigo ver os resultados da chuva. Saca? Vamos lá. Affirmative form, nós temos aqui o nosso subject com have ou has e o verbo no past participle. Então, essa questão de verbos aí, os regulares são sempre os mesmos, né? Com aquela regra do sufixo ed. E os irregulares, então, tem uma terceira coluna de verbos. Eu sugiro que vocês procurem na internet verbos irregulares e vai ter a terceira coluna, é o particípio. Você vai usar sempre a terceira coluna de verbos aí com o present perfect, ok?
O nosso subject é the boy e has, porque é a terceira pessoa. Quando que eu vou usar have? I have, you have, we have, they have. Quando que eu vou usar has? He, she, it has. Nesse caso, the boy é he. The boy has broken his leg in a soccer match. Eu não digo quando que essa soccer match aconteceu. Americans, aí um plural, porque são eles. Americans have suspended their participation in the global warming debate. Eles suspenderam a participação no debate das regras globais. Do aquecimento global, né? Não digo quando. Negative form, subject, no caso, com have ou has not, que tem sua forma abreviada para haven't e hasn't. E o verbo, obviamente, the verb in the participle form. The students haven't done the exercise asked by the teacher. O que é verdade, porque muitos não me entregaram o que eu passei antes da parada. Bebam muita água. Miranda hasn't cleaned the bathroom. Ela é preguiçosa. The interrogative forms, nós mudamos, né? O nosso auxiliar vem antes do subject. Então, have, has. Have you met your friends at the party? Você encontrou seus amigos na festa? Has it stopped raining? Já parou de chover? Aqui no mandatory stop... peraí. Antes do mandatory stop, deixa eu fazer mais uma explicação, tá? Aqui, essa explicação usando a minha forma de explicar as coisas, tá? Deixa eu colocar a câmera para cá. E aqui eu vou puxar mais para cima, assim. Legal. Então, present perfect versus simple past. We use simple past to talk about finished things of the past with a specific date of finishing. Simple past, ele vai ser só para o passado que nós estamos representando com uma data, né? Com uma data de término. It's represented by the auxiliary verb did, didn't, and the verbal changes with the suffix ed to the regular verbs. The present perfect is represented by the use of the auxiliary verb have and has according to the object of the phrase plus the verbs in the participle form. Check the list of irregular verbs. Chequem a lista dos verbos irregulares. The regular verbs follow the same rule of the simple past. Os verbos regulares seguem a mesma linha do passado simples. We use present perfect to talk about important things to you, accomplishments, coisas que vocês completaram, coisas assim, sucessos que vocês tiveram, things that have changed over time e unfinished past events, eventos inacabados. Important things. I have traveled to 8 different countries. I don't mention when I traveled, so it's present perfect. Agora, se eu falo assim, ó, my wife went to Bariloche in 2014, eu menciono quando que ela foi, então é passado simples. Percebe a diferença aqui do uso do auxiliar, do have, e aqui não tem nada. Só a conjugação verbal. Example of accomplishments. My dad has graduated twice in 2 different colleges. Once more, I don't mention when. My wife graduated in forensic biology in 2013. Eu menciono quando ela se graduou, então, saca? E coisas que mudaram com o tempo aí vai ser sempre no presente perfeito, tá? Não tem como falar isso com simple past. Por exemplo, the air has become more polluted. O ar tem se tornado mais poluído. E the cell phones have become thinner and more expensive. Mais pra frente eu vou também explicar aqui pra vocês, eu nem coloquei, mas eu vou explicar mais pra frente ali pra vocês, que tem algumas palavras que ajudam o present perfect, tá? Que é o ever para perguntas, o already para afirmações, o never para contextos negativos e o yet e o just, mas isso a gente vai ver mais pra frente, tá? Agora eu quero que vocês foquem aqui no mandatory stop, que são atividades que vocês vão fazer em casa, tá? Complete the crosswords below with past participle of the verbs. Então, vocês vão pegar a listinha de verbos, beleza? Vou dar até para mostrar aqui, ó. Vocês vão aqui no Safari, no Chrome, no Firefox, não sei o que vocês usam, e colocam assim, ó, List of irregular verbs. Olha aqui, ó. Base form, presente, past simple, passado simples, e past participle vai ser sempre a terceira coluna. Vocês clicam nesse link aqui, clicou no link, e olha só quanto aqui, vocês podem memorizar, tem todos os verbos. Primeiro link do Google, não tem desculpa, tá?
Então vocês vão usar essa listinha. You're gonna use that list to complete this crossword right here, guys. Right? Second activity, fill in the gaps with present perfect simple of the verbs in parentheses. Então aqui, ó, nós temos ride. Então vocês vão completar aqui, ó, the little girl, verbo auxiliar, que pode ser have ou has, e verbo ride no particípio que você... Como que eu vou saber o verbo ride no particípio, professor? Vai aqui na listinha. Ah, e se o verbo não estiver aqui na listinha? Daí ele é regular, você usa a regra do sufixo ed, que a gente já estudou, que é a mesma do passado simples. Aqui você tem not be. Então vocês vão usar haven't ou hasn't, porque é uma forma negativa. E o verbo to be no seu particípio, ó, já vou dar um spoiler aqui para vocês. É been, ó. Presente be, was e were passado e been no particípio. Então, já sabem. Haven't ou hasn't been. Legal? Completou 2. Number 3, choose the correct alternative for each sentence. Vocês vão escolher a alternativa correta para cada uma das sentenças. Pré-reading, pré-leitura. Look at the words below and circle those related to education. Você vai circular as palavras que são relacionadas à educação aqui, ó. Então nós temos resume, subject, wardrobe, assessment, leaf, engine, schedule, report card, markers, mirror, wheel, mattress e homework. Procure no dicionário e associem só as relacionadas à educação. Reading. Do cell phones belong in the classroom? Vocês vão fazer essa leitura em casa. Eu não vou ler para vocês, tá? Não vou ler, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, beleza? Se vocês quiserem que eu leia, vocês comentem, tá? No vídeo, ou vocês mandem mensagens para mim, professor, faça a leitura, me ajude com as explicações aí, mas faça a leitura em casa. Interpretation, read the statements below and say true or false. Vocês vão marcar verdadeiro ou falso de acordo com esse texto que vocês vão ler em casa. Lembrando que se vocês quiserem que eu faça a leitura, eu faço na próxima videoaula. First things first, primeiras coisas mais importantes. There are a lot of things people stop doing because of technology. Muitas coisas as pessoas param de fazer por causa da tecnologia. Have you ever written a letter? Você já escreveu uma carta? Used an address book. Já usou um livro de endereços, uma lista telefônica? Olhe para as figuras e marque com o X as coisas que você já fez. Mark with the X the things that you have already done. Written a letter, used a telephone book, send a postcard, bought a CD, memorized a phone number, used a phone booth, developed a film, and read a newspaper. Okay. Aqui, ó, vamos para o nosso grammar focus. Adverbs used with the present perfect simple. Os advérbios usados com o presente perfeito simples, que é basicamente already, just, yet, ever e never. And they are used to express different functions of the present perfect simple. Already is used mainly in affirmative sentences to indicate that something has accomplished before or by now. É usado em frases afirmativas para dizer que algo foi feito. Por exemplo, can you send me the email about the party? I've already sent it. Check your mailbox. Você pode me enviar um e-mail? Na verdade, eu já enviei. Cheque a sua caixa de e-mails. Essa aqui é a minha gatinha, a Zero. Para quem que conhecer, ela que tá miando aqui do lado, ela veio participar da aula. Né, bebê? Deixe o papai trabalhar. Yet is used in negative sentences to indicate something has not happened so far, and also in interrogative sentences to ask whether something has already been accomplished. Então, ele é usado em frases negativas para dizer que você ainda não fez algo, ou em frases interrogativas para questionar se algo já foi realizado. Vamos ver os exemplos aqui. Mary, have you chosen your dress to the party yet?
Então, na questão para saber se ela já fez isso, Mary, você já escolheu o teu vestido para a festa? Aqui, olha só. Eu vou usar o yet na frase negativa para dizer que ainda não. No, I have so many doubts that I haven't decided yet. Não, eu tenho tantas dúvidas que eu ainda não me decidi. Beleza? Just is used to indicate the idea of recent past. É usado para indicar a ideia de coisas recentes, coisas que vocês acabaram de fazer. It has just started to rain. Acabou de começar a chover. Can we wait for Clary? She has just texted me saying she's coming. Nós podemos esperar pela Claire? Ela acabou de me mandar uma mensagem dizendo que está vindo. Ever, used to talk about life experiences, usado para falar de experiências da vida. Coisas que já aconteceram na sua vida, olha só. Has she ever been to Japan? Ela já esteve no Japão. Do you like extreme sports? Have you ever gone paragliding? Você gosta de esporte de aventura? Você já andou de asa delta? Never. Use it to express something that happened at no time in the past. Uma coisa que nunca aconteceu. My mom has never flown before. Minha mãe nunca voou antes. Susan has never been to a costume party. A Susan nunca foi numa festa de fantasia. Agora, não confundam o advérbio de frequência, never, com o advérbio do passado perfeito, do presente perfeito. Vou mostrar as diferenças aqui, ó. Duas formas diferentes de usar o never. Atenção, ó. I never play video games. Ou I have never played video games. Qual a diferença? Quando eu digo I never play, eu digo que eu nunca jogo. Se eu digo I have never played, eu digo que eu nunca joguei. Então, cuidado aqui pro uso do have e do has, tá? Mandatory stop, vocês vão fazer essas atividades também. Lembrando que as atividades eu corrijo na próxima videoaula, tanto da mandatory stop quanto as aqui da primeira mandatory stop, beleza? Então aqui o que vocês vão fazer? Use the prompts below to make questions to your partner and share experience. Vocês vão fazer perguntas para o seu parceiro e... Olha só. Me desculpa. Essa atividade aqui, como é em duplas, tá? Você não vai precisar fazer, porque é só de perguntas e respostas. Então, me perdoe. Comecem da número 5 aqui. Start from the number 5. Read the sentences and fill the gaps with the adverbs in the box. Vocês vão completar as frases com os advérbios que eu expliquei ali. Already, yet, never, ever e just. Qualquer dúvida, vocês chequem isso aqui, tá? Ou me perguntem. Put the verbs in the correct form of the present perfect simple. Colocar os verbos aqui da forma correta. Mesma coisa que vocês já fizeram. A listinha aqui vai ajudá-los. Beleza? Do you know the time words that complete the sentences below? E aqui é um desafio para vocês. The day before today. Qual palavra em inglês nós usamos? A period of 6 minutes. Vocês têm várias sentenças e vocês vão ter que me dizer qual palavra e expressão em inglês se refere a elas. Corrigimos tudo na próxima videoaula. Finalmente, aqui nós temos as prepositions used with the present perfect. As preposições usadas com o presente perfeito. We use the prepositions for and since to express ideas of time in the present perfect. O que acontece? For é usado para representar o que aconteceu por um período de tempo e since é usado para explicar uma data em específica. Vamos ver os exemplos aqui. Ó. We have studied English for 3 years now. Nós temos estudado inglês por 3 anos. My brother has been married for quite a long time. Ele tem
sido casado por um bom tempo já. Agora, quando eu uso since, I have taken swimming lessons since I was younger. Melissa has looked for her lost necklace since yesterday. Eu tenho aulas de natação desde que eu era mais jovem. E a Melissa tem procurado pelo seu colar, pelo colar dela, desde ontem. Então o for vai ser algo por tanto tempo e o since vai ser desde tal coisa. Vamos usar aqui alguns exemplos simples para vocês. For, I've worked at Superativo for 2 months. Ou aqui, I've worked at Superativo since February. Desde fevereiro. Por 2 meses ou desde fevereiro. Legal? E finalmente chegamos na parte aqui finaleira, que é a página 21. The last activity from now is page 21. The mandatory stop, que é o terceiro mandatory stop que vocês vão fazer. Use the prompts given and write a single sentence. Então vocês têm aqui alguns prompts e vocês vão criar uma frase. Ó. Vou fazer falada primeiro para vocês. Kevin is here. He arrived here yesterday. Ah, não, você já tem um exemplo aqui. Ó. Jane is in London. She arrived there 6 days ago. Jane has been in London for 6 days. Então aqui seria Kevin has been here since yesterday. Kevin has been here since yesterday. Da mesma forma como Jane has been in London for 6 days. Fill the gaps with for or since. Aqui vocês vão decidir se é for ou se é since. Por ou desde. Fill the gaps with the appropriate form of present perfect. Vamos completar com presente perfeito. Então, ó, quando é negativo vai ser haven't ou hasn't. E daí o verbo no particípio, lista aqui, ou daí os verbos regulares. Rewrite the sentences in the forms asked in parentheses. Então, the dog has beaten many people. O negativa, por exemplo, the dog hasn't beaten many people. Interrogativa, interrogative, has the dog beaten many people? Vocês vão fazer esse exemplo com todas. E aí, terminamos. E é isso aí, galera. Tá? E eu acredito que nós temos conteúdo aí para 2 semanas de aula. Então, 2 semanas de aula, ok? 2 weeks of lessons, é basicamente isso que nós temos. E qualquer dúvida eu estou à disposição. Repito, aqui meu contato Instagram, beleza? Guys, pessoal, guys, I missed you a lot, and I've been really sad with this paralization, and I hope to see you guys as soon as possible, ASAP. I love you so much. Have a good day. See you guys, catch you guys next time later.